Olá, galera do quarto ano. Quero confessar que para preparar esse material deu um pouquinho de trabalho para fazer a edição dele aí, mas espero que esse trabalho aí ajude o pessoal aí a tirar algumas dúvidas aí quanto à prova aí que irá de alguma forma aí mexer com o íntimo aí do pessoal, os neurônios aí do pessoal, beleza? Meu objetivo hoje é de te ajudar um pouquinho, principalmente tu, Felipe. Felipe, presta atenção, Felipe. Não é quanto à interpolação no ramo da química industrial. Tem aqui um conceitozinho básico. Vou retirar lá daquele materialzinho lá que o professor assim nos disponibilizou. De que a interpolação consiste em determinar uma função que assume valores conhecidos em certos pontos. Nós de interpolação, isso aqui é importante, ó. Você fizer isso aqui bastante, certos pontos, beleza? Isso aí vai ser uma observação chave para que você encontre a resolução de alguns problemas envolvendo a parte de interpolação. Em outras palavras, interpolação ela busca estudar, não é, a variação de determinada função naquele ponto escolhido, não é? Por exemplo, pessoal, com base nesse printzinho aqui, ó, que eu escolhi, temos dois elementos aqui distintos. O primeiro elemento temperatura, o segundo elemento massa. Temperatura aqui não está aqui, mas vamos trabalhar com graus Celsius. E massa vamos trabalhar aqui com grama, beleza? Os valores que foram escolhidos é o mesmo que está lá naquele enunciado, não é? 10 graus Celsius, 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. A nossa massa aqui 50 gramas, 100 gramas e 150 gramas. A princípio você nota logo a variação aqui, ó, de um para o outro. Na temperatura temos variação de 10 em 10. Na massa temos variação de 50 e 50. O enunciado, com base na tabela acima, indique a variação em gramas, sabendo que a temperatura encontra-se no ponto 14 graus Celsius. Esse é o nosso enunciado. Tranquilo? Beleza? Aqui, ó. Temperatura, massa, 3 pontinhos aqui básicos que vamos utilizar como referência para tratarmos desse enunciado aqui, que tem a ver com o ponto escolhido de 14 graus Celsius. Se você se deparar com uma questão semelhante a essa, tendo 3 elementos em cada linha, você pode utilizar esses 3 pontinhos aqui, vai facilitar muito a tua vida, beleza? Olha lá, ó. Essa setinha aqui informando que existe, que a distância ela representa os intervalos, certo? A princípio eu tenho essa distância aqui de 10 e essa outra de 10, essa aqui embaixo de 50, essa outra de 50, mas se porventura eu traçar uma reta no centro dessa distância ou desse intervalo aqui, não é? Eu iria ter duas partes de 5, ou seja, eu ia ter um intervalo de 5 para a minha esquerda e 5
para a minha direita. Isso é fato, já que o meu intervalo completo aqui é de 10, estou tendo uma variação aqui de 10, certo? Obviamente que o centro, a metade de 10 é 5. Se eu fazer um somatório de 10 mais 5, que foi essa metade aqui, ó, eu vou obter 15, certo? E percebe-se que embaixo eu estou tendo um intervalo de 50, a metade 25, 50 mais 25, 75. Olha a relação que tem. Quando eu estava num ponto de temperatura de 15 graus Celsius, né, a minha massa ela apresentava 75 gramas. Nota-se que a variação de temperatura é de 5 unidades no ponto escolhido, 5 aqui, ó. Já a massa é de 25. Até então, tranquilo? Mais o enunciado, ó, com base na tabela acima, indica a variação em grama, sabendo-se que a temperatura encontra-se aonde? Em 14 graus Celsius. Referente ao slide que a gente viu anteriormente, estava no meio aqui, ó, certo? 15 e 75. Ele voltou uma unidade à esquerda, certo? Está trabalhando com 14. Obviamente, gente, que o valor que eu procuro aqui em gramas, não é, também vai sofrer, não é, uma alteração, não é? Se eu sofrer uma alteração menor que 15, aqui estava medindo 75, obviamente eu tenho que sofrer uma alteração menor que 75. A gente vai descobrir qual foi essa variação quando ele sofreu uma variação de uma unidade aqui com relação à temperatura. A gente vai ver o quanto alterou aqui na massa, beleza? Vamos mais adiante, vamos fazer uns cálculos básicos, bem simples mesmo. Esses cálculos podem ser montados de forma rápida, em 4 passos você consegue matar a questão. Dica que eu dou: depois que você traçar essa reta aqui, ó, ok? Você vai ter quatro tipos de dados. Você poderia dizer 4 colunas: primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Você pega as duas primeiras, faz uma relação entre elas. Pega as duas últimas, faz uma relação entre elas. Beleza? Se ele só desse 2 dados, você ia ter 3 colunas. Tranquilo, mas ficaria mais fácil de encontrar. Tranquilo até então? Outra dica é que o maior elemento, no caso aqui é o 14, que foi a minha referência que ele deu, certo? Ele sempre vai vir para frente. Você sempre vai jogar ele na frente, certo? Ó, 14 menos, ele vai trabalhar com esse elemento aqui. Lembra da dica? Esse conjunto aqui estão relacionados e esse outro conjunto estão relacionados entre si. Beleza? Eu joguei meu 14 menos meu 10. Ok? 14 for o primeiro elemento, obviamente na parte de baixo esse também vai ser o primeiro elemento. X menos 50 vai ser igual, ó, pego meu 30, maior elemento, menos 20. 150 menos 100, aqui ó, 30 menos 20, 150 menos 100. Sempre os maiores valores, ou seja, pegando os valores de trás e jogando na frente, subtraindo os menores valores. Tranquilo? 14 menos 10 dá 4. Ok? X menos 50, ele vai permanecer, vai ser igual a 30 menos 20, 10, 150 menos 10, olha lá, deu 50. Ok? Tranquilo até então? Cortei aqui os zero para facilitar, fica 4 sobre x menos 50,
que vai ser igual a 1/5. A gente joga naquela formazinha básica de meio pelos extremos. A gente vai ter esse valor que é x menos 50, que multiplica 1, vai dar ele mesmo. Tá aqui, ó. E 4 vezes 5, que dá 20. Fica mais fácil agora, ó. X, eu vou isolar ele, vai ser igual, vou pegar esse valor aqui que está subtraindo e jogar ele somando com 20. X vai ser igual a 70. 50 mais 20, 70. Vê só, pessoal, que interessante. Ó, quando eu tinha 15, a minha temperatura estava em 15, eu tinha minha massa equivalente a 75. Quando houve uma variação de menos 1 na minha temperatura, quando veio para 14, obviamente eu teria que ter uma variação, né, com valor negativo referente ao 75, né? Aqui foi de 1 unidade e aqui foram de 5 unidades. Matou a questão, resultado aí ó, na tela, 70 gramas. Espero que vocês aí tenham gostado, beleza? Felipe, aprova aí, cara.